Eu quero compartilhar um texto com vocês hoje. Está lá no Evangelho de Lucas. Abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4. Lucas 4. Lucas 4. Nós vamos ler do versículo 1, é um texto muito conhecido. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Lucas 4, do versículo 1 ao 13. Tá? Semana passada nós falamos sobre lidarmos com os nossos sofrimentos, não foi isso? Hoje eu quero falar, e depois falamos sobre influência. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre lidarmos com as nossas fragilidades. Nós precisamos saber lidar com as nossas fraquezas, né? Nós precisamos saber lidar com isso. Nós temos que encarar as nossas fraquezas de frente, porque senão você vai perder para as suas fraquezas, com certeza. Vai perder para as suas fraquezas. Então nós vamos ler o Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, um texto muito bonito. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada ele comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome. Disse-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Versículo 5. Então, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda essa glória será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou ele a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos ele ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles vão te sustentar nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Mas lhe respondeu Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém? Senhor, nós te damos graças pela palavra do Senhor nessa noite, Senhor. E nós aprendemos hoje: a tua palavra é verdade, o teu Filho é verdade, e é o teu Espírito Santo que nos ensina essa verdade. Por isso, nessa noite, Jesus, nos ensina a verdade da tua palavra e nos ensina a vencermos todas as nossas áreas de fragilidade, e glorifica o teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E se você concorda, diga amém, diga glória a Deus, e pode aplaudir a palavra do Senhor, porque ela é verdadeira para se cumprir na nossa vida. Vamos lá, irmãos, nós precisamos saber lidar com as nossas fragilidades. Nós não podemos nos enganar ou enganar a nós mesmos em relação a áreas que nós não somos resistentes em relação a elas. Esse texto do Evangelho de Lucas capítulo 4, ele nos dá uma base para nós entendermos algo muito importante. E o que é? Que nós podemos ser tentados. Então a tentação, ela é uma possibilidade real na vida do homem. A tentação é um fato real na vida das pessoas, e eu não posso desprezar essa possibilidade, ou melhor, essa verdade, essa realidade de sermos tentados na nossa vida. Então ser tentado é a maior possibilidade que você tem na sua existência. É uma possibilidade real. E por quê? Porque a nossa natureza humana, ela nos dá a possibilidade de sermos tentados. Jesus não foi tentado na sua divindade, Jesus foi tentado na sua humanidade. Jesus, ele foi testado pelo diabo, não foi no seu ambiente divino, eterno. Jesus foi testado pelo diabo no ambiente da sua humanidade, das limitações de um homem natural que ele era, assim como eu e você somos.
O autor de Hebreus diz no capítulo 4 de Hebreus que Jesus, ele é um sumo sacerdote nosso, que conhece todas as nossas fraquezas, que conhece todos os nossos limites, porque passou por todos os limites que nós vivemos. Só que ele fez uma escolha, e a escolha dele foi não pecar. Então nós temos áreas de fragilidades na nossa vida, e nós somos tentados nessas áreas de fragilidade. E sabe o que significa você ter áreas de tentação? Significa que você tem possibilidade de cair. Não se engane. Estar de pé firme é uma certeza de uma possibilidade, que é a queda da nossa vida. Eu preciso conhecer as minhas áreas de fragilidade. A minha humanidade, a nossa humanidade, ela possibilita as quedas. Você ser humano, você ser uma pessoa natural, comum, um homem natural. Temos um homem espiritual habitando em nós, mas há um homem natural convivendo com esse homem espiritual todos os dias. Ele garante a possibilidade de que nós podemos cair. Por quê? Porque a fonte das tentações não são as trevas. A fonte das tentações não é o inferno. A fonte das tentações não é Satanás e os seus demônios. A fonte das tentações é a nossa própria vida. A minha vida, a sua vida é a sede, é a fonte, é o poço, é a origem de todas as nossas tentações. Tiago fala sobre isso no capítulo 1, no versículo 14. Ninguém é tentado senão a partir dos seus desejos. Nós somos quem gera essas áreas, essas possibilidades de tentação. Nós somos as pessoas que constroem esse ambiente da nossa queda. Ninguém cai, ninguém erra, ninguém peca, ninguém falha, senão num ambiente que ele constrói para isso. Você não pode se esquecer disso. Pastor, mas e o diabo? O diabo, ele é um agente sobre oportunidades que damos a ele. O mundo espiritual é um agente sobre oportunidades e possibilidades que nós damos a ele. Quando Satanás, quando esse reino espiritual, ele consegue nos influenciar nessas áreas de fragilidade da nossa vida, ele conquista a nossa vida. Eu preciso conhecer as minhas áreas de fragilidade. Você precisa saber onde você é fraco. E sabendo onde você é fraco, você precisa construir muros para guardar os seus pontos frágeis. Nós precisamos ser como uma cidade fortificada. Toda cidade fortificada, ela tem um ponto frágil. E é nesse ponto frágil de uma cidade fortificada onde ela coloca os seus mais valentes e poderosos exércitos para guardar entradas da cidade fortificada. Deixa eu lhe dizer, você é uma cidade fortificada. Eu sou uma cidade fortificada, mas nós temos áreas frágeis na nossa vida. Quando o reino do Espírito, ele consegue nos influenciar nessas áreas de fragilidade, ele começa a construir um caminho para conquistar a nossa vida e nos tirar de um tempo que nós trabalhamos muito, lutamos muito para conquistar. Você já viveu oportunidades na sua vida que você se esforçou muito para vencer algo, e aí você venceu, mas você não se apercebeu, você não se tomou conta, você não se deu conta de que havia uma porta. E essa porta, ela não era muito resistente. E por causa dessa porta que não era muito resistente, você caiu de novo. Você já percebeu que os teus erros são sempre os mesmos? Você já percebeu que não tem erro novo? Você já percebeu que quando confessamos os nossos erros a Deus, estamos confessando, Abraão, as mesmas coisas? Estamos falando as mesmas coisas. Não estamos falando de nada novo. Sempre as mesmas coisas. São sempre as mesmas lutas. São sempre as mesmas resistências. Por quê? Porque são as nossas áreas de fragilidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Satanás, ele é especialista para nos sugestionar. Você deve tomar cuidado quanto a isso, para que ele não te sugestione. Porque se ele conseguir sugestionar você, ele vai criar fragilidade emocional em você. Se Satanás conseguir sugestionar você, ele vai conseguir estremecer verdades que governam a sua vida. Alguém aqui já desconfiou do seu cônjuge? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Vai que ele está aí do seu lado e você levanta a mão, aí vai arrumar um problema. Você já desconfiou da idoneidade, do caráter de fidelidade do teu cônjuge em algum momento da história do seu casamento? E você já parou para pensar que a confiança sua no seu cônjuge, ela nasceu quando uma verdade, ela foi abalada?
Você não tinha elementos para isso, você não tinha verdade para isso, mas você tinha sugestões para isso. Você já teve um grande amigo ou uma grande amiga que você confiava muito nessa pessoa, e alguém com uma conversa muito maliciosa, muito dissimulada, plantou em você uma sugestão e abalou os alicerces de confiança em relação a algumas amizades que foram muito importantes na história da sua vida? Você já viveu algum momento da sua vida que você estava bem, em paz, tranquilo, mas de repente você ouviu algo e foi uma sugestão, foi uma palavra apenas de alguém, foi uma forma de agir de alguém, isso foi suficiente para roubar toda a sua paz? Deixa eu lhe dizer uma coisa: o reino espiritual, ele tem a expertise de nos sugestionar para abalar as nossas verdades. E quando as nossas verdades elas são abaladas, nos tornamos frágeis emocionalmente. E sabe o que acontece e se constrói na nossa vida? O medo começa a governar a nossa vida. Você já começou a viver ambientes de medo? Medo no seu casamento, medo no seu trabalho, medo em relação à sua saúde física, medo em relação ao futuro dos teus filhos, medo em relação à sua vida profissional, simplesmente porque uma sugestão veio, uma notícia na televisão, uma conversa de alguém com você, e você se permitiu ser sugestionado por isso. Cuidado, porque quando o mundo espiritual nos sugestiona de tal maneira a abalar as verdades espirituais que nós trazemos para a nossa vida, nós somos intimidados. Essa semana aconteceu um negócio muito interessante aqui na porta da igreja. Muito interessante, eu nunca tinha visto isso. São 18 anos de igreja aqui em Nova Poá, e eu nunca vi isso na minha vida. Fizeram um despacho na porta da igreja. Aí me ligaram: pastor, tem um despacho na porta da igreja. Eu falei: mas que é mesmo? Como é que é isso? Eu achei engraçado. Quem fez um despacho na porta da igreja? Estou tentando entender o motivo. Sabe por quê, irmãos? Essa é uma briga perdida. Fazer despacho na porta da igreja é briga perdida. É briga perdida, não faz sentido. Não faz sentido. Só que aí eu comecei a perceber algumas coisas acontecendo. Aí teve a questão da Camila. Gigiana passou o dia todo hoje no hospital, por isso que a pastora Gigiana não está aqui. O dia todo no hospital com o Marquinho. Aí eu fiquei sabendo de duas pessoas que tiveram discussões sérias. Sabe o que é isso? Sugestões do diabo tentando nos alcançar. Tá vendo? Olha, é o contra-ataque. Que contra-ataque nada? A Camila teve esse problema porque precisa cuidar da diabetes dela, precisa fazer o exame por causa disso, ela já tem muito tempo. O Marquinho ficou no hospital hoje o dia inteiro, sabe por quê? Porque tem 10 dias que o Marquinho está tossindo. E o menino que não dá sossego é o Marquinho, não sai de dentro da geladeira. O Marquinho parece que dorme dentro da geladeira. O Marquinho chupa gelo. Fica chupando gelo, está tossindo, está chupando gelo. Tem 10 dias que está tossindo. Vai estar com a bronquite, vai atacar mesmo. Essas duas pessoas que estão com problemas de relacionamento são pessoas complicadas no seu caráter. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o diabo não tem nada a ver com isso não, mas ele consegue nos sugestionar. Não é assim. Eu tenho verdades que governam a minha vida. Nós somos blindados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo selou a nossa vida. Efésios capítulo 1 versículo 13. Sabe o que está escrito lá? Coloca aqui, Danilo. Efésios capítulo 1 versículo 13. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Agora, se o diabo, se os demônios, se o mundo espiritual consegue nos sugestionar, sabe o que acontece? Verdades fundamentais estremecem. E quando elas estremecem, ele nos intimida. E quando ele nos intimida, irmãos, o nosso coração se enche de medo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele que está conosco, ele é muito mais poderoso do que aquele que está no mundo, irmãos. Não se esqueça dessa verdade na sua vida. Nunca, não se deixa ser sugestionado. Não se permita isso. Se você está sofrendo alguns reveses, muda o comportamento e vai dar tudo certo. Não deixa ele te sugestionar. Deixa eu dizer uma coisa, eu ouço muito isso: o diabo está se levantando contra a igreja porque a igreja está avançando. Não, irmãos, o diabo não está se levantando contra a igreja. Ele não está se levantando. Não, ele está no caminho da igreja. É diferente. Ele não se levantou contra a igreja, ele está no nosso caminho. E ai dele se não sair, irmãos, nós vamos atropelar ele. Você tem que entender
isso, não é Ele que está entrando no nosso caminho, não. Ele não está se levantando contra nós, Ele está no nosso caminho. E não importa se Ele está no nosso caminho, nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Qual é o nosso caminho? O nosso caminho são famílias desse bairro, são casamentos desse bairro, são os homens e as mulheres de Nova Poá, são os jovens de Nova Poá, são as crianças de Nova Poá. Esse é o nosso caminho, e Ele está no nosso caminho, e nós estamos avançando. Não se deixa sugestionar. Eu comentava com Gigiana sobre isso, e a Gigiana falou assim, meu bem, nós temos que tomar cuidado para não sermos muito racionais. Isso é verdade. Não podemos ser racionais demais, mas não podemos negligenciar a astúcia do nosso inimigo, porque ele sabe, irmãos, ele sabe que não pode conosco. Ele sabe que o poder de Deus na nossa vida, Ele sabe que esse selo do Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele sabe que essa palavra da verdade que nós ouvimos, Ele sabe que esse evangelho que nos salvou um dia, Ele sabe que não pode contra isso. Ele sabe disso mais do que você, mais do que eu, Ele sabe. Então Ele procura nos sugestionar. Ele fez isso, irmãos, essa sempre foi a estratégia dele. Ele sempre foi assim. Ele fez isso no Éden. No Éden Ele fez isso. O Senhor dá tudo para o homem, o Senhor dá governo para o homem, o Senhor dá autoridade para o homem, o Senhor dá eternidade com Ele para o homem. E no momento de isolamento, Ele fala para Eva: Ele disse para você não comer dessa árvore. Sabe por quê? Porque o dia que você comer, você vai ser como Ele. Ele sugestionou. Ele conseguiu, irmãos, influenciar uma área de verdade que estava no coração da mulher. Eva tinha uma verdade na vida dela. Eva, você não pode conhecer o bem e o mal e viver somente fazendo o bem, Eva. Você não pode, então não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você conhecer o mal, você vai errar, você vai preferir o mal, então não coma dessa árvore. E Satanás falou e sugestionou ela, e ela errou. Ela negociou uma verdade, abalou uma verdade da vida dela. Você não pode deixar que verdades que Deus te deu sejam influenciadas e abaladas. Você tem que ser o guardião das verdades que Deus te deu, meu irmão. Você tem que ser guardião. Ele sabe que não pode vencer isso, ele sabe que não pode tocar nisso. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Gente, nós temos que meter o pé nesse bicho. Ele é muito sem vergonha, não é possível. Ele é muito ousado, meu Deus, é folgado demais da conta. Você tá doido, eu fico. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 12. Olha só, Colossenses 2:12. Quantos aqui vão se batizar no final do ano? No dia 31 aqui, nós vamos ter o culto da virada, vai ter o batismo da virada. Cadê quem vai se batizar aqui? Olha, tem alguns ali, várias pessoas vão se batizar no culto da virada. Isso é top. Brincadeira você, né, Maria? Brincadeira, você e a Érica, brincadeira, hein? Vocês duas, né? Você também, né? Vamos lá, mas dia 31 vai ser o culto da virada. Olha o que está escrito em Colossenses 2:12. Olha o que está escrito aí, olha para a sua Bíblia. Você está sem a Bíblia, olha aqui para o telão nosso. Tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo. Sabe por que o batismo é tão importante? Porque além dele ser um testemunho público da nossa fé, ele é um ato profético do que aconteceu com Cristo. Tendo sido sepultados com Ele na sua morte, com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Olha para mim. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Sabe o que o Espírito Santo está nos ensinando aqui? Que todas as acusações contra a nossa vida foram removidas da nossa vida e foram colocadas, encravadas na cruz. Então tudo que era contra você, então pegou aquela bagunça toda, juntou tudo e colocou lá na cruz. Agora olha o versículo 15. E despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deixa eu dizer uma coisa:
Satanás e os seus demônios foram expostos publicamente ao desprezo na cruz do Calvário. Ele sabe disso. Ele sabe dessa verdade. Ele não pode vencer essa verdade, mas ele pode manipular os ambientes ao nosso redor e nos sugestionar de tal maneira que vai começar a abalar essas verdades que você acredita. Você já se sentiu balançado, tendo uma palavra na boca e não percebendo o poder dessa palavra dentro de você? Deixa eu te dizer, isso é comum de acontecer, mas não permita que isso governe o teu coração. Você tem uma verdade que governa a sua vida. Jesus é a verdade que governa a nossa vida. Jesus morto naquela cruz é uma verdade que governa a nossa vida. Jesus ressurreto 3 dias depois é uma verdade que governa a nossa vida. Jesus levando sobre si toda a nossa maldição é uma verdade que governa a nossa vida. O Espírito Santo habitando na nossa vida é uma verdade da nossa vida. Você não pode permitir que verdades sejam abaladas. Como que você vai superar esses ambientes que Satanás cria? Porque ele é bom para isso. Como você pode superar essas sugestões que ele cria? Mantendo o foco no quê? Nas Escrituras. Se você manter o foco na palavra de Deus, se você manter o seu foco na palavra de Deus, ele não vai vencer. Ele não vai conseguir te convencer, sabe por quê? Porque o teu foco está na palavra de Deus. Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, aumenta. Se você coloca o teu foco nas sugestões que ele te dá, as verdades de Deus perdem influência sobre você. E o que te influencia são as sugestões dele. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus estava 40 dias no deserto, irmãos, jejuando. O que ele mais tinha no deserto? Fome e sede. Chega Satanás e diz para ele: tu és o filho de Deus? Ele é o teu pai? Ele é aquele que te ama? Ele é aquele que você decidiu fazer todas as vontades dele? Você está jejuando nesse deserto? Você está com fome? Se você é o filho de Deus mesmo, então manda essa pedra se transformar em pão. Quando eu tenho foco na palavra, as sugestões do diabo não me convencem. Quando você tem foco da palavra, quando você tem foco nas Escrituras, quando você tem foco nas verdades que te governam, você se apega a elas e usa essas verdades para proteger o teu coração. Jesus responde para ele: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É disso que eu vou viver. Foco nas Escrituras. Quer vencer áreas de sugestões na sua vida? Quer vencer áreas de sugestão que Satanás está lidando com você para te seduzir? Porque ele vai te tentar nas suas áreas de fragilidade. Então ele está te sugestionando para alcançar os teus pontos fracos, os teus pontos cegos, aquelas áreas que você não consegue enxergar para se proteger. Quer se blindar quanto a isso? Coloca foco nas Escrituras. Se o teu foco estiver na palavra de Deus, deixa ele dizer, ele não vai prevalecer contra você. Foco na palavra. Todo dia. Sabe o que as Escrituras dizem? Irmãos, nós somos como ovelhas levadas para o matadouro todos os dias. Todo dia nós estamos caminhando para o abatedouro. Mas louvado seja Deus pela sua graça, por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Todo dia, irmãos. Todos os dias tem argumentos vindo para a nossa vida para nos abater e comprometer a nossa alma. É ou não é? Todo dia, toda hora, todo momento. É televisão, é o WhatsApp. Meu Deus do céu, esse WhatsApp, a gente precisa orar pelo WhatsApp. Domingo que vem nós vamos fazer um momento de guerra espiritual contra o WhatsApp. Vamos orar, precisamos orar. O WhatsApp é uma bênção, mas às vezes vira uma bagunça. Mas vamos lá. Você não pode se permitir ser sugestionado. Satanás, irmãos, ele chega para Jesus. Sabe o que o texto diz? Que ele leva Jesus para um lugar alto, e ele mostra todos os reinos do mundo para Jesus. E ele diz: está vendo todos os reinos do mundo? E toda a glória desses reinos? Eu tenho toda a glória desses reinos. E era uma verdade. Ele diz: eu tenho toda a glória desses reinos, e eu posso dar essa glória, essa honra a quem eu quiser.
Eu tenho autoridade sobre essas nações. Eu posso dar a quem eu quiser. Basta somente que alguém se prostre e me adore, e eu dou toda a glória dos reinos da terra. Sugestionando. Sabe o que Jesus disse para ele? Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Foco na palavra protege as intenções das verdades que conquistaram um dia a sua vida. Você não pode negociar as verdades. Mas se você não tiver foco nas escrituras, deixa eu lhe dizer, fica tranquilo, você vai negociar verdades. Você vai trocar o ambiente santo pelo ambiente profano. Você vai trocar a luz pelas trevas. Você vai trocar a verdade pelo engano. Você vai trocar a justiça pela injustiça. Você vai trocar a obediência pela desobediência. Você vai trocar a fidelidade pela infidelidade. Você vai trocar a verdade pela mentira. Você vai fazer isso. E vai se justificar ainda. E vai achar que está certo ainda. E não vai perceber que você está trilhando um caminho de ruína. Você vai pensar que o caminho é bom. As escrituras dizem que existem caminhos para o homem que parecem caminhos bons, mas o final desses caminhos são caminhos de morte. São sugestões. Quais são as sugestões que você tem deixado permitido alcançar a sua vida e você tem validado essas sugestões? Não, é isso mesmo, sabe? Eu estava pensando aqui, é isso mesmo. Eu acho que esse é o melhor caminho mesmo. Essas coisas não tem nada, não tem a famosa frase, né? Não tem nada a ver. Satanás chega para Jesus e diz para ele: olha, ele leva ele para o pináculo do templo, que era o ponto mais alto do templo de Jerusalém, o lugar mais alto. E ele diz assim: lança-te lá para baixo, porque está escrito na palavra do seu pai que ele dará ordem aos anjos dele para que cuidem de você e os teus pés nem resvalem no chão. Ele diz: é verdade, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Foco nas escrituras. Se você quer vencer as suas áreas de fragilidade, você tem que ter foco nas escrituras. Não perde o foco da palavra de Deus. Não perde o foco daquilo que Deus te disse, que você escolheu como sendo a verdade. Você tem andado inconstante, vacilante, indeciso? Você anda duvidando de algumas coisas que alguns meses ou alguns dias atrás eram verdades absolutas para você em relação à sua vida espiritual? Cuidado. Ele, o inimigo das nossas almas, a expertise dele é nos enganar. Ele sabe nos enganar. E sabe por que ele sabe nos enganar? Porque ele conhece as nossas áreas de fragilidade. Ele conhece as nossas áreas de desejo. Ele sabe aquilo que nós desejamos e que são as portas de entrada da cidade fortificada. É por ali que ele vai passar. Ele nunca vai nos atacar onde nós estamos com as nossas resistências armadas. Ele sempre vai atacar naquele lugar que foi o lugar que foi construído e aonde é frágil. É ali que ele vai entrar. Coloca as tuas maiores forças nesse lugar. Coloque as tuas maiores atenções nesse lugar. Ore mais quanto a esse lugar. Vigie mais nessas áreas. Fique alerta quanto a essas áreas. Fique atento a qualquer coisa que desperta dentro de você um desejo que você sabe, esse desejo pode me tirar da verdade. Se levanta contra isso. Irmãos, nós somos seduzidos, tentados nas coisas que nós mais queremos. Nós não vamos cair naquilo que não desejamos, nós vamos cair naquilo que nós desejamos. Não se permita cair naquilo que Jesus um dia te deu governo sobre ele. Não se deixa ser governado de novo por aquilo que Jesus te deu domínio sobre ele. Não perde de novo aquilo que te deu vitória e conquista sobre ele. Cuidado com as sugestões. Eu anotei aqui quatro atitudes que nós podemos ter para lidar com as nossas fragilidades. 4 atitudes. Primeira atitude está lá em Provérbios capítulo 4 versículo 23. Abre lá. E se você tiver caneta, anota isso na sua Bíblia, dá um risco, faz assim, ó, circula na sua Bíblia, sublinha na sua Bíblia. Provérbios 4 capítulo 23. Primeira atitude que você pode trabalhar com muito zelo e com muito cuidado, e que pode te ensinar a lidar com as áreas de fragilidade na sua vida.
Primeira área, guarda o seu coração. E eu anotei errado, é 4:23. Guarda o seu coração. Quer lidar com as áreas de fragilidade? Guarda o seu coração de tudo que você ouve. Existem muitas coisas que nós ouvimos que nós não podemos deixar descer para o nosso coração. Existem muitas coisas que nós vemos que nós não podemos deixar descer para o nosso coração. Quer fortalecer áreas de fragilidade? Guarda o seu coração. Quando as escrituras falam de coração no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, ali está falando de vontade. Cuidado com aquilo que você ouve ou com aquilo que você vê que desperta vontades no seu coração, em você. Cuidado com aquilo que você vê e que você ouve que desperta emoções ruins em você, ou estados emocionais ruins em você, sentimentos, estados de sentimento ruins em você. Cuidado com aquilo que você ouve que te desperta ira, que te desperta mágoa, que te desperta vingança, que te desperta independência, que te desperta desonra. Cuidado de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, que desperta vontades, que vai fazer com que você retroceda em tudo que você avançou até agora. Cuidado! Cuida de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quer ter vida? Cuida do seu coração, meu querido. Cuidado com ele. O nosso coração não é confiável. E quando eu digo confiável, é que ele é instável. Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Quer ver? Olha isso lá. Jeremias capítulo 17. Abre lá. Jeremias capítulo 17. O nosso coração, ele é instável. Jeremias 17, versículo de número 9. Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é perverso. Quem vai conhecer esse coração? Guarda o teu coração. Não deixa o teu coração franqueado para áreas que você sabe que você não tem governo. Existem pessoas, irmãos, que, por exemplo, elas são muito vaidosas. Elas são muito vaidosas. A vaidade para algumas pessoas é algo muito forte. E a vaidade delas não permitem, por exemplo, elas serem segundo lugar, por exemplo. Existem pessoas que são tão vaidosas que elas têm que ser o primeiro lugar. Existem pessoas que são tão vaidosas que elas não admitem, por exemplo, serem corrigidas, confrontadas. Isso é vaidade. Existem pessoas que são tão vaidosas que não admitem perder o seu lugar. Sonda o seu coração. Sonda o seu coração e percebe aquilo que você é frágil. E quando você perceber que aquilo que você é frágil, protege o seu coração quando esses assuntos vierem. E não deixe eles entrarem dentro do teu coração para não corromper você. Porque o nosso coração, ele é perverso. Não é o que está escrito na sua Bíblia? Deve ter algumas traduções que está escrito corrupto, não é isso? O que é algo corrupto? Que se corrompe, que perde o seu valor. O que é corrupto? Que perde a sua integridade. Quer lidar com áreas de fragilidade, com as suas áreas de fragilidade? Guarda o seu coração. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, para não comprometer as verdades que você trouxe para a sua vida. Uma segunda atitude que pode nos ensinar a lidarmos com as nossas fragilidades, está lá em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Segunda atitude que pode nos ajudar a lidarmos com as nossas fragilidades é não sermos precipitados. Não seja precipitado, não precipita. Não se precipite, não tenha pressa. Não tenha pressa. Não seja apressado para decidir, não seja apressado para agir, não tenha pressa. 19:2 de Provérbios diz: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. O precipitado, ele peca.
Não seja apressado para falar, não seja apressado para decidir, não seja apressado para agir, não seja apressado para imaginar as coisas. Não tenha pressa, tenha paciência. Quando nós somos precipitados, nós abrimos portas de fragilidade da nossa vida para que verdades sejam comprometidas. Quantas coisas você já perdeu porque foi apressado? Quantas coisas você já sofreu, por causa de quantas coisas você já sofreu porque você não teve paciência para ouvir mais, esperar mais, avaliar melhor. Peraí, deixa eu ver melhor essa situação. Calma aí, calma. Vamos ouvir, vamos ver tudo. Vamos ouvir tudo, vamos ouvir todos. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos deixar a poeira baixar. Deixa a poeira baixar. Quando a poeira baixar, vamos ver como é que estão as coisas. Precipitação, nós não podemos nos precipitar. Existem pessoas dizendo, Deus falou comigo, precipitando. Calma, veja se é Deus mesmo que falou, tenha paciência. Deixa Ele falar de novo, Ele vai falar, fica tranquilo. Deixa Ele falar de novo, calma. Não seja precipitado, não seja movido pelo desejo do seu coração. Quem é precipitado se move pelo desejo do coração dele. Não faz isso não, calma, você pode estar equivocado, você pode estar completamente errado. Uma terceira atitude que pode nos ajudar a lidarmos com as nossas fragilidades. Primeira atitude, guardar o nosso coração. Segunda atitude, não sermos precipitados. E a terceira atitude, seja simples. Seja simples. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Seja simples, seja uma pessoa simples. Provérbios 29, versículo 23. Seja simples. Seja humilde. Seja humilde, admita os teus erros, admita os teus fracassos, admita as tuas falhas, admita os teus limites, admite que você não é bom, admite que você tem erros muito graves. Provérbios 29, 23 diz o seguinte: a soberba do homem vai abatê-lo, mas o humilde de espírito vai conseguir honra. Humilde de quê? De espírito. Sabe o que essa palavra significa no original? Ela significa também temperamento. É engraçado, né? O soberbo, ele vai ser abatido, mas aquele que é humilde de espírito, aquele que é humilde no seu temperamento, aquele que pega o seu temperamento e se humilha, ele vai alcançar honra. Não seja arrogante, não seja soberbo, não seja altivo, não seja duro na queda. Tem um ditado que diz aí, né? Nós capota, mas não freia, né? Deixa eu te dizer uma coisa, freia é melhor do que capotar. Essa é uma questão de lógica, não é verdade? Frear é melhor do que capotar. Tem outro ditado que diz assim: nós enverga, mas não quebra. Deixa eu dizer uma coisa, quebra sim. Quebra sim, quebra sim. Alguém aqui já quebrou alguma vez pensando que não ia quebrar? A gente quebra. A gente quebra a cara. A gente se frustra porque insistimos em não sermos simples, e não sermos humildes. Ser simples é uma atitude que pode proteger a nossa área de fragilidade. É quando alguém chega para você e diz assim: Isabel, Isabel, o que você está fazendo não está certo não, filha, isso aí não é bom. E aí a Isabel tem um coração simples, é verdade, eu vou pensar a respeito disso, eu vou mudar. Fechou a porta na área de fragilidade. Pastor Léo, se você continuar agindo dessa forma, Pastor Léo, você não vai chegar onde você quer, Pastor Léo, você vai sofrer. E o Pastor Léo diz: eu ouvi a verdade, eu vou pensar a respeito disso, eu vou olhar com mais atenção quanto a isso. Coração humilde. Quer ter uma atitude que vai proteger áreas de fragilidade e que vão te proteger em relação a comprometer as verdades que você escolheu? Seja simples. Não queira ser dono da verdade. Nós não somos donos da verdade. Nós somos servos da verdade. Quando você entregou a sua vida para Jesus um dia, você entregou a sua vida para servir a verdade. Ele é a nossa verdade. Nós servimos a verdade, nós não governamos a verdade. Nós não somos senhores da verdade. Quer construir comportamentos, atitudes que vão te dar garantias para você lidar com as suas fragilidades? Em primeiro lugar, guarda o seu coração.
Segundo lugar, não seja precipitado. Terceiro lugar, seja simples, seja humilde. A palavra humildade aqui, sabe o que ela significa? Seja o menor, seja o menor. É tão bom ser o menor. Quando escolhemos o lugar do menor, quando as pessoas nos veem maiores, eles nos honram. Aguarda o tempo de ser honrado, seja o menor. Quarto comportamento para nós orarmos. Quarta atitude que constrói valor para lidarmos com a nossa fragilidade: guardar o nosso coração, não ser precipitado, ser simples. Mas um quarto comportamento é frutificar no Espírito Santo. Você precisa frutificar no Espírito Santo. Quando você frutifica com o Espírito Santo, abra a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 5. Quando você frutifica no Espírito Santo, nós nos protegemos contra as nossas áreas de fragilidade. Gálatas 5, versículo 22. Achou aí? Gálatas 5, 22. Veja bem, não são frutos do Espírito, tá ok? Não há multiplicidade no fruto do Espírito. É um fruto só. Não são frutos, é um fruto só. Você quer lidar com as tuas fragilidades e vencer? Frutifica no Espírito Santo. Deixa qualidades do fruto do Espírito Santo, da vida do Espírito Santo em você, se manifestar. Aí vai colocando, tá, Danilo, as qualidades, tá? Frutifica na essência do Espírito Santo. Primeira qualidade do Espírito Santo nós precisamos frutificar: frutifica no amor. Frutifica na qualidade do amor. Quando você frutificar na qualidade do amor, você vai proteger, você vai lidar com os teus pontos fracos. E esse amor não é o amor de gente, é o amor de Deus. Ame como Deus ama. O amor de Deus é tolerante. O amor de Deus, ele não julga. O amor de Deus deseja até o fim. O amor de Deus é intenso. O amor de Deus é indesistível. O amor de Deus é inegociável. O amor de Deus é irremediável. Ama. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Ame, ame. Ame os teus amigos, mas ame mais os teus inimigos. Ama quem te faz bem, mas ama mais quem te faz o mal. É isso aí. Isso é lidar com as suas fragilidades. Quando você ama quem te ama, você não fez nada além do normal. Mas quando você ama quem te odeia, você superou as expectativas que o céu tem a teu respeito, que o céu tem a meu respeito. Ama quem te prejudica, porque quando você ama quem somente te faz o bem, quem te ajuda, você não faz nada de diferente das demais pessoas. Mas quando você ama aquele que te faz mal, você amontoa brasas vivas na cabeça dessas pessoas. Elas nunca vão entender, porque apesar delas fazerem tanto mal para você, você só faz o bem para elas. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Ame as pessoas. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Seja alegre. Seja alegre. Seja alegre. Pastor, eu não tenho motivo para ser alegre. Deixa eu lhe dizer, não deixe o diabo te sugestionar. Você tem inúmeros motivos para ser alegre. Jesus te salvou, perdoou o teu pecado, te deu uma família maravilhosa, te deu um casamento maravilhoso, te deu filhos maravilhosos, te deu o Espírito Santo, te deu a palavra dele, te deu uma igreja que te ama, que te ajuda e que te ampara, te deu a eternidade, te deu o céu, te deu um novo nome, te deu uma herança, te deu uma identidade, te deu um lugar para morar, te fez filho dele. Você tem motivo para ser alegre todos os dias da sua vida. Não deixa o diabo te sugestionar. Não permita isso. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Seja alegre. Ah, pastor, tudo deu errado hoje. Ok, e ontem? Não, ontem não foi como hoje. Ontem algumas coisas deram certo. Então regozija-te. Se alegre na esperança daquele que é o Senhor da sua vida. Quer lidar com as suas fragilidades? Ame, seja alegre. Terceira característica, que é qualidade do fruto do Espírito Santo: paz. Seja um homem ou uma mulher de paz. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Deixa de ser turrão. Deixa de ser casca grossa. Tem uma cultura aí, né?
e que, né, não, ele é o casca grossa, ele é o bad boy, não é, está errado. Você está aí ficando endemoniado e não está sabendo. O fruto do Espírito é marcado pela paz. Sabe quem patrocina a paz? É o Espírito Santo. Do que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Todas as pessoas. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Seja patrocinador da paz. Patrocine paz. Falou um monte para você? Fica calado. Bateram no teu rosto? Dá o outro lado. Você já fez tudo e ainda está querendo que você faça mais? Caminha a segunda milha. Você já deu tudo que podia e estão querendo arrancar mais de você? Dá a túnica também. Seja patrocinador da paz. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Não bate de frente não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem uma lei da física que diz assim: a mesma força que bate recebe a mesma potência de volta. Sabia disso? Lei da ação e da reação. A mesma intensidade com que você bate, a mesma intensidade que volta para você. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Alguém quer sofrer? Então não provoque sofrimento nos outros. Alguém quer ser agredido? Então não agrida as pessoas. Alguém quer ser humilhado? Então não humilhe as pessoas. Alguém quer ser desonrado? Então não desonre as pessoas. Seja patrocinador da paz. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Seja conhecido como um homem e uma mulher da paz. Sabe por quê? Porque a paz tem um Senhor sobre ela. Ele é o príncipe da paz. E o príncipe da paz tem um nome: Cristo Jesus, Senhor meu e Senhor teu. Eu tenho que servir a esse governo da paz. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Patrocina a paz. Não provoque conflitos. Patrocina a paz. Pastor, se eu tiver que perder tudo, perca tudo, mas ganhe toda a paz. Fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, mas também é longanimidade. Seja longânimo. Frutifica na qualidade do Espírito Santo. Frutifica em tudo que Ele proporciona. Frutifica em tudo que Ele nos permite. Seja alegre, seja amoroso, seja patrocinador da paz, mas seja longânimo. Persevera. Tenha paciência, persevera. Seja devagar. Quem é que gosta de pessoas devagar? Ninguém. Deixa eu lhe dizer, qualidade do fruto do Espírito é não ter pressa. Seja devagar. É longânimo. Pastor, mas tem gente que é devagar demais, é quase parando. É que está cheio do Espírito Santo. Longanimidade, irmãos, é não ter pressa, é ter paciência, é ter constância. Isso é longanimidade, ter constância. Seja constante. Meu Deus, como é impressionante. As pessoas começam numa velocidade, não é verdade? E de repente elas vão parando. Não, seja constante. Não perca a tua constância, não perca a tua perseverança. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Seja longânimo. Seja constante, seja paciente, seja perseverante, seja benigno, seja bom. Irmãos, nós precisamos ser bons. Seja bom. Seja bom com as pessoas. Você para no semáforo e de repente tem alguém ali, irmãos, está te pedindo 10 centavos. Seja bom. Você sabe que ele quer comer. Você está vendo que ele quer comer. Você está vendo que ele quer tomar um copo com água. Você está andando na rua e alguém chega para você e fala assim: paga uma coxinha para mim. Seja bom, entra lá, senta com ele na padaria, pede um café para você, pede um café para ele, pede um pãozinho na chapa com manteiga, com saída de requeijão. Olha que coisa boa. Pede para ele, come com ele, ouve a história dele. Seja bom. Quando alguém te ligar pedindo ajuda, seja bom.
Quando alguém te ligar e você sabe, quando você olha no telefone, puxa vida, é aquele mala me ligando. Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Vou nem atender, você fica até assim. Vou nem mexer para não perceber que eu estou aqui. Porque vai que eu dou uma mexidinha, o status aparece online no WhatsApp. Você fica assim. Tem pessoas que desabilitam o status do WhatsApp, né? Não sei o que você não quer que os outros saibam. Seja bom. Ser bom é característica do Espírito Santo que habita na nossa vida. Quando praticamos atos de bondade, nós estamos deixando claro um testemunho. Tem um Espírito de Deus habitando e se movendo na minha vida, e isso me ensina a lidar com as minhas fragilidades. Seja bom para as pessoas. Seja benigno para as pessoas. Haja com bondade moral com as pessoas. Haja com integridade com as pessoas. Seja íntegro. Benignidade, seja íntegro. Você foi na padaria, no mercado, fez a compra, te deu 10 reais de troco a mais, devolve. Você vai para o inferno por causa de 10 reais, gente. Você vai arriscar ficar nas mãos do diabo por causa de 10 reais. Há uns 3, 4 anos atrás nós fomos para a África, e foi um grupo de pastores conosco. Nós levamos um grupo de pastores, e tinha um pastor conosco que ele comprava banana para jantar. Aí um dia à noite, alguém foi lá e pegou uma banana dele. Imagina pegar uma banana de um pastor, irmão. Vocês não sabem que tribulação que é. Ele ficou louco. Quem pegou minha banana? Quem pegou comeu minha banana? E ele começou a falar assim: foi você que pegou a minha banana. E o outro pastor disse: não, pastor, não peguei sua banana. Não, você pegou minha banana? Não peguei. Até que esse pastor que estava sendo acusado, ele perdeu a paciência. Falou: meu irmão, você acha que eu vou mentir e eu vou arriscar ir para o inferno por causa de uma banana? Se eu tivesse comido essa miséria dessa banana, eu tinha falado. Não comi a banana. Mas tem gente que não é bom em relação à sua integridade. Seja íntegro. Seja íntegro. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Seja reto de coração. Tenha um coração reto. Tenha um coração justo. Não tenha um coração parcial. Não seja tendencioso. Seja reto, tenha um coração íntegro. Seja fiel. O Espírito Santo frutifica na fidelidade. Seja fiel. Não negocie os teus valores. Não negocie as tuas verdades. Mansidão, outra característica do Espírito Santo. E sabe como é que se define mansidão como característica do Espírito Santo? Seja humilde. Sabe? Estão batendo em você e você está quieto. Estão pisando no teu pé, você está quieto. Estão gritando com você está quieto. Estão te caluniando, você está quieto. Estão se levantando, fazendo injustiça contra você, e você está quieto. Pastor, isso é virtude do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque quando eu me submeto ao fruto do Espírito Santo, aquele que é o justo e reto juiz legisla a minha causa e age no meu lugar. Deixa eu lhe dizer, sabe quando o justo... Deus tem um nome que ele se apresenta no Antigo Testamento. Sabe qual é esse nome? Yahvé Tsedekenu. O Senhor é a minha justiça. Sabe quando Ele é a minha justiça? Quando eu frutifico mansidão no Espírito Santo. Eu não vou me mover para provocar a minha justiça, mas eu vou invocar o nome daquele que é a minha justiça, Yahvé Tsedekenu. Quando você deixa Ele ser a sua justiça, você fortalece suas áreas de fragilidade. Tenha domínio próprio, controle a sua vida. Governe a sua vida. Não deixe as pessoas governarem a sua vida. Não deixe as pessoas te manipularem. Não deixe o mundo espiritual te manipular. Governe a sua vida. E o versículo 23 termina dizendo: e contra essas coisas não há lei alguma. Quer lidar com as suas áreas de fragilidade? Guarde o seu coração. Não seja precipitado. Seja simples e frutifica no Espírito Santo. Quantos querem lidar com isso de uma forma tranquila? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ficar de pé?